Agradeço a presença, agradeço ao professor Ney de ter atendido esse pedido para fazer essa palestra. Eu queria informar que a palestra está sendo transmitida online. E eu vou parar por aqui por motivos óbvios, professor Ney. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da colega para dar essa palestra. Esse trabalho é o resultado de 5 viagens que eu fiz ao Oriente Médio. Vários congressos de geologia. Eu fui na Grécia, fui no Chipre, fui nos países árabes, fui em Jerusalém, fui na Turquia. E cada vez que eu ia vendo coisas muito interessantes. Não domino a geologia da região, mas tenho uma ideia relativamente boa do que se passa lá, do que se passa lá. Devo dizer que não vou fazer proselitismo religioso. Os ateus, os hereges, os agnósticos, fiquem à vontade. Sou católico praticante, mas eu sou daqueles católicos piores que a igreja tem. Eu não catequizo ninguém, nem em casa, né? Então não haverá proselitismo religioso. Vamos ao primeiro slide. Antes de eu começar, quero agradecer a todos que me ajudaram. Thelma Samara, o Marchama, o pessoal da biblioteca, o Edson, o pessoal me ajudou a botar o trabalho que está aqui. Bem, aqui estão as 3 placas que Jesus andou em cima. A microplaca do Sinai, aqui fica a placa arábica, né? E aqui fica a grande placa da África, né? Essa é uma microplaca correspondendo a todos os critérios da definição de microplaca. Mais de 10 mil quilômetros quadrados, na verdade ela tem 60 mil quilômetros quadrados, um quarto do estado de São Paulo. Tem duas margens ativas, essa aqui é uma margem ativa, essa aqui é outra margem ativa. Pela dimensão, a microplaca do Sinai, que é a placa da Arábia Saudita, e aqui é a grande placa da África. Depois a gente vai dar uma olhadinha aqui. Essa região é muito interessante politicamente há muito tempo. Próximo. Vocês têm uma olhada aqui, está aqui a placa maior destaque. Essa região chamada do Oriente Médio, né? Aqui está o Sinai, aqui está o Golfo de Aqaba, e aqui vai o rio Jordão, aqui, depois eu vou mostrar isso. E aqui nós temos o Golfo de Suez. Essa região aqui é uma região de rift, de quebramento. Segundo alguns autores, é um rift em abertura simples. Essa daqui não, nós temos uma falha transformante, sinistral, muito importante, com várias componentes. Esses lugares que vocês estão vendo aqui são de uma geografia atual, porque essa é uma região que a geografia muda sistematicamente com o tempo. Vamos novamente colocar a geografia atual. Se você for procurar nos mapas antigos, você não vai achar nenhuma dessas palavras, tá? Esse é o chamado Oriente Médio, o Oriente Próximo, no qual Israel está no meio, a placa do Sinai está exatamente aqui, né? Próximo. Aqui nós temos um detalhe maior da região que eu vou mostrar: Tel Aviv, Jerusalém, aqui a costa do Mediterrâneo, a ilha do Chipre, que tive a oportunidade de estar, a Síria e, lamentavelmente, Alepo. Ainda hoje, pela manhã, estava vendo na televisão, soltaram uma bomba no hospital, mataram dezenas de crianças aqui em Alepo, que é uma região aí fronteiriça da Síria. Próximo. Aqui eu estou colocando de lado para vocês verem os nomes atuais e os nomes antigos, totalmente diferentes. Na época de Jesus, que Jesus nasceu há 2.300 anos atrás, essa região da península já tinha sido invadida 5 vezes por povos diferentes, pelos bárbaros, pelos árabes, pelos babilônicos, né? Então a ocupação romana, que se dava na época que Jesus nasceu e cresceu, é a 5ª grande ocupação de toda essa região. Por quê? Quais são os bens minerais? Muito poucos, né? É mais uma agricultura numa região semiárida, difícil, né? Mas é principalmente pelo problema de água. Né? O Mar da Galileia, que é um grande reservatório de água doce, o Rio Jordão, que é um grande reservatório de água doce, sem falar no Nilo. Todo mundo estudou em história e geografia, o Egito é um dono do Nilo. Então eu acredito que seja água, porque Israel produz um pouquinho de ouro e uma produção agrícola limitada. Por que Israel é tão surpreendente, tão exponencial, tem tanto nome? Lembrem-se, não estou fazendo propaganda contra o Deus.
Mas todos os bancos norte-americanos estão na mão dos judeus. Eles amam a terra deles, eles investem lá direto e direito. Então Israel não tem muitos problemas de ser um país praticamente desenvolvido, com bomba atômica e tudo. Vocês vejam aqui os nomes daquele tempo, da Palestina do século I, Cesareia, Tiro, Sidom, Cesareia de Filipe, Tetraquilo, nada disso existe mais. Porque as várias invasões foram sistematicamente mudando a geografia, a geopolítica local. Cada lugar nessa região tem 5 nomes. Tem um nome aramaico, tem um nome árabe, tem um nome egípcio, tem vários nomes. Todos os lugares têm muitos nomes, por causa dessa sucessão de invasões. Um pouco mais à frente, isso é Jerusalém, a grande cidade que fica nessa região. Como dissemos, é uma cidade muito rica, mas que recebe muito dinheiro de vários países do mundo. O próximo slide. Aqui é Nazaré. Essa cidade de Nazaré fica ao norte de Jerusalém. Foi aqui que Jesus Cristo nasceu. Né? Apesar de dizer foi em Belém, ele nasceu em Nazaré. Jesus era um nazareno. Ele foi a Belém para se batizar, porque eles respeitavam muito famílias. Né? Ele era descendente de Abraão. Então, no dia do tal, tinha que fazer o recenseamento. 2 motivos. O amor à árvore genealógica e o amor do irmão pontinheiro. Todo mundo tinha que registrar, tinha que dizer quanto tinha de terra para pagar. Eles cobravam caro. Os romanos exploravam bastante. Com alguma colaboração local. Né? Muitos dos hebreus, né, estavam ao lado do inimigo. Naquele tempo já havia traidores, já havia o Romero Jucá da vida, o Zé Serra, o Zé Sardei. O PMTV é muito mais antigo do que todos nós pensamos e acreditamos. Do mesmo jeito que nessa terra tinha esses caras que faziam o jogo do dono da casa grande, tinha aqueles que faziam o lugar do dono da senzala. Tinha um grupo chamado Isanotas, que usava o punhal, se chamava a Quinta Filosofia, e gostava de pegar romano à noite e matar. Ou seja, naquele tempo, do jeito que a gente tinha Romero Jucá de um lado, do outro lado a gente tinha já Genuíno, Carlos Lamarck, Marighella. Foi uma luta política que hoje a gente vê na face do Brasil. Isso sempre existiu. Os que estão com o poder e fazem tudo para estar com o poder, e os que são locais e que lutam contra esse monopólio, contra essa oligarquia. Próximo. Aqui Nazaré, mostrei Nazaré de longe, Nazaré de perto. E aqui eu destaco essa igreja de Nazaré. O próximo, por favor. Essa é a igreja da Anunciação. Foi nesse local aí que o anjo Gabriel apareceu a Maria, que era a esposa de José, um marceneiro, e disse que ela ia ter um filho que ia ser o salvador da humanidade. Não teve muita alarde essa história, porque muita gente de Israel se dizia o Messias. Quer dizer, mais uma pessoa dizer que era Messias não era novidade. Vários Messias, falsos ou verdadeiros, apareceram no tempo, dizendo que seria o rei dos judeus que iria levar a libertação de Israel. Uma libertação muito mais política e econômica do legado romano, do terrível legado romano. Né? Então, Maria, tudo bem, eu vou ser mãe de Messias, tá tudo bem. E no local onde o anjo Gabriel apareceu a ela, foi feito a igreja da Anunciação. Vou só mostrar que esse calcário que está aqui é um calcário xenomaniano, que nós vamos ver várias vezes nos próximos slides. Maria, logo depois que teve Jesus, logo depois que Jesus foi assassinado, ela teve que fugir de Nazaré, fugir da Península Sinai. Maria morreu em Éfebo, uma cidade que fica a oeste da Turquia, que eu visitei. Vocês imaginem 800 quilômetros do Costa de Jumento, fugindo da perseguição que atacou, que acomatou Maria e seus descendentes. Próximo slide. Só um pouquinho na geologia. Bem, esse é um famoso Mar da Galileia. Tem 5 nomes. É algo que nem o hidrogeólogo explica. Está a 290 metros abaixo do nível do mar. E a água é doce. Como é que pode? Não é milagre, é um fato geológico. Provavelmente um caldeirão, um buraco no cristalino, salvo da evaporação, e que recebe muitas águas do Monte de Golá, que eu vou mostrar, do derretimento da neve. Ele é extremamente rico.
talvez seja o Mar da Galileia a grande causa de tantas lutas e tantas guerras, porque é um reservatório extraordinário de água doce que serve toda essa região e que todo ano é renovado pelo derretimento do gelo, ele é renovado. Tem peixe, né? Tem navegação, né? Eu visitei aí a casa do senhor Pedro, que foi o fundador da Igreja Católica. Próximo. Aqui novamente outra visão bonita, né? Bonita do Mar da Galileia, de água doce. Esse mar drena para o Rio Jordão, o Rio Jordão drena para o Mar Morto. O Mar Morto é o contrário, é extremamente salino, de alta densidade. Próximo slide. Isso aqui são alguns detalhes do Mar da Galileia, para vocês terem uma ideia do estudo de satélite, mais ou menos 14 km por 24 km, né? Lago de águas doces, formado pelo Rio Jordão. Frequentemente a população tem um chamado de mar, sempre chamado Mar da Galileia. Na época de Cristo, a população que ficava próxima a esse mar, como a cidade de Cafarnaum e outros, atingiu um número de 150 mil pessoas. Uma das coisas mais surpreendentes para mim, que no início da minha carreira profissional fui hidrogeólogo, foi conhecer o Mar da Galileia. Eu consultei aqui o IRATA, consultei o Patrocínio de Campina Grande, as pessoas que entendem de hidrogeologia pré-cambriano, e é muito difícil explicar um mar de água doce a 290 metros abaixo do nível dos oceanos. Próximo. Aqui está o Rio Jordão, né? O Mar da Galileia está ali em cima, ele drena para o Mar Morto. O Mar da Galileia está aqui, o Mar Morto é extremamente salino, né? 10 vezes a salinidade normal do mar, porque a pessoa não precisa de boia para andar no Mar Morto. Extremamente interessante, porque no mesmo curso, um lago de água doce, um mar salgado, e um rio passando de um para o outro. Próximo. A oeste de Jerusalém, aquela cidade extraordinária, tem um grande deserto. Tem um deserto como vocês estão vendo aí. Esse deserto passa hoje rodovias e tal. Segundo a história da Bíblia, foi aí que Jesus Cristo foi tentado pelo demônio durante 40 dias. É o deserto da tentação. E ele suportou os 40 dias antes da Páscoa, nesse deserto. Muita rocha, vou mostrar depois, muita rocha cretácica e terciária, principalmente terciária aí em cima. Muito terciário arenoso aí em cima. Próximo. Só um detalhe, assim, já que eu estou falando da parte socioeconômica, a Palestina tem tudo para ser um país extraordinário se não tivesse tantas interrupções de história, de fluxo, de ataques, de destruição. Esse, por exemplo, é o Templo de Jerusalém. Foi destruído totalmente 70 anos depois do nascimento de Cristo, no ano 70 da era cristã. Para os que conhecem a Bíblia, né, foi aqui que Jesus Cristo, com o chicote da mão, expulsou os vendilhões do templo. Provavelmente o bispo Edir Macedo está pensando em fazer um negócio desse lá na zona oeste de São Paulo. Próximo. Aqui, outra coisa importante da Palestina, né, o famoso Muro das Lamentações, a parte do Templo de Israel, preservou-se, e eu coloquei isso aqui exatamente para vocês verem, aquele calcário sinomaniano. Interessante, professor, é a cara do Dramame, lá do Bacia Pernambuco, Paraíba. O mesmo calcário, com os mesmos fósseis, tá? Santoniano, sinomaniano. Esses blocos estão presentes em toda a vida de Israel, em várias oportunidades nós veremos eles. Próximo slide. A história geológica de Israel. Eu diria que a história geológica de Israel é muito parecida com a história geológica de São Paulo. Com uma exceção. As colisões. Combinaram com colisão. E aqui a gente não tem colisão. Mas temos a mesma história. O pré-cambriano é um pré-cambriano brasiliano, como é o pré-cambriano daqui. Lá é o fechamento desse oceano aftorógeno, desse oceano. Anecte, Arábia, Núbia, Etiópia, Quênia e Tanzânia. Um grande oceano que existia do leste da África. Né? Então o nosso pré-cambriano é igualzinho ao de lá. Paleozoico é o Triássico. A história do nosso Paleozoico, a história da bacia do Paraná, a história da bacia amazônica, aquelas grandes sequências sedimentares paleozoicas que nós temos, que a gente tem, estão registrados também na Palestina. Depois veio aqui que eu tenho 6 selinhas. Esse selinha é parecido com o nosso. É o desenvolvimento de uma margem continental, do lado do Mediterrâneo, a chamada Bacia de Levantino, Levantaio. Tudo que tem na Bacia de Santos tem aí. Não é correlação, é comparação. A evolução, os processos evolutivos, o desenvolvimento evolutivo dessa região foi semelhante à costa de São Paulo, certo? Cada um à sua maneira. Só que aqui se acrescenta um terceiro, que é colisão e transformação. A grande orogenia himalaiana, Zagro e Palmeiras, uma grande zona orogênica.
Nós não temos aqui porque nós não tivemos com quem se chocar. A não ser que um dia o platô de São Paulo se zangue com São Paulo e venha bater com a gente, deve ter uma história exatamente igual. Mas esses 3 itens aqui são muito importantes para a história da Palestina. Próximo. Aqui tem o mapa geológico. Vocês estão vendo aqui vermelho, né? É o Pré-Cambriano. Isso aqui é o Pré-Cambriano. Pré-Cambriano brasiliano, neoproterozoico, com granitos neoproterozoicos, com orfiolitos neoproterozoicos, com sequências quartzíticas, peritas e carboladas neoproterozoicos. É uma réplica da faixa ribeira, se quer assim dizer. Tá? E aqui as coberturas. Isso aqui é a cobertura terciária, né? Essa amarela cobertura. E aqui são as rochas cretácicas do Jurássico e do Cretáceo, essas rochas que estão aqui. Um pouquinho de Siluriano e Devoniano ainda aflora aqui. Um pouquinho de Siluriano aqui e uma grande parte de Siluriano aflora aqui do lado da Península Arábica. Ou seja, a mesma geologia. O grau de preservação, o capricho da preservação, certamente variou devido a acontecimentos locais. Próximo. Esse aqui é o grande mar Arábia, Núbia, Etiópia, Quênia, Tanzânia, que foi fechado no final do Neoproterozoico. Da mesma maneira que foi fechado esse aqui lá da Bastou. Da mesma maneira que foi fechado esse aqui. Essa zona azul são as zonas orogênicas brasilianas do mundo, ou neoproterozoica do mundo. E isso fechou também o ANEQTA, Arábia, Núbia, Etiópia, Quênia. Aqui um oceano, separando esses blocos do oeste desse grande bloco da Ilha do Leste. Nós sabemos hoje, né, que essa faixa móvel que está aqui nessa região, vocês estão vendo a Arábia aqui, estão vendo o Egito aqui, essa parte vem, ela tangencia o córne inferior da Índia e ela vem aqui para a Austrália, a Antártica. Austrália e Antártica. Certo? Próximo. Aqui está o mapa geológico da África, né? A nossa regiãozinha, coitadinha, lá está ela bem pequenininha lá, tá vendo? Aquele triângulozinho, do lado de cá, com as faixas móveis brasilianas, do lado de cá, com as faixas móveis brasileiras. Vejam que essas faixas móveis brasileiras vêm para cá, vêm para o lado de Sergipe, vêm para cá, vêm para o lado de São Paulo. É a mesma trama. A trama de vazamento é a mesma. Com belos granitos, com orfiolitos, etc, etc. Próximo. Eu vou mostrar algumas rochas dessa faixa, que depois, para minha alegria, minha surpresa, eu as vi, né, na GeoHeritage da Estado de Israel, nos lugares onde Cristo andou, onde Cristo pisou. Por exemplo, eu vou mostrar depois a vocês, o mármore, onde Cristo foi untado para ser enterrado, tinha toda aquela preparação, foi num calcário semelhante a esse. Eu encontrei os afloramentos de calcário lá e fotografei. Próximo. Vou falar muito por rápido. Pilolavas de basaltos, 746 milhões de anos, no lugar de alfiolite do sul do Egito. Vejam aqui as pilolavas extraordinárias. Isso é um finado oceano, é um paleoceano, o Oceano Anecte. Hoje, faixa móvel East Africa Orogeny. Próximo. O orfiolite da Arábia Saudita, cisalhado, uma zona de cisalhamento muito interessante, separando 2 blocos. Próximo. Talco, carbonato, xisto, seções ultramáficas do Neoproterozoico, também na Arábia Saudita. Dezenas de afloramentos de orfiolitos. Eu tive a oportunidade de fazer visita nessa excursão que foi promovida pelo Departamento de Geologia da Universidade de Riad. Próximo. Mais uma. Entre os granitos, eu mostrei os orfiolitos, entre os granitos, aqui a faixa ribeira está cheia de granitos, entre os granitos neoproterozoicos de 580 e 590 milhões de anos, um deles é o Monte Sinai. Para os que não conhecem a história da Bíblia, o Monte Sinai, isso aqui, foi onde os judeus que estavam fugindo do Egito, comandados por Moisés, começaram a zonar, a fazer farra, a eleger bezerro de ouro, a dizer a gente não devia ter saído do Egito, era melhor ser escravo do Egito do que a gente viver passando fome no deserto. E Moisés recebeu aqui os 10 mandamentos desse morro granito. Aí tem uma história muito interessante também. Esse granito é cortado por diabásios e basaltos. E um colega nosso, lá na Grécia, apresentou o seguinte trabalho. Era Moisés o hidrogeólogo ou era Moisés
um feiticeiro, porque Moisés, quando o pessoal estava reclamando muito, ele tocou na rocha e saiu água. São diques de diabalos que cortam este granito, né? O dique temperiza e a água minda dali. Moisés não era um feiticeiro, Moisés era um homem inteligente, que sabia que duas rochas de natureza diferente ia ter vazios para formar água. Eu achei esse trabalho espetacular. Infelizmente o colega não publicou, ele só apresentou esse trabalho no congresso que eu fui lá na Grécia. Próximo. Esses granitos a gente vê várias vezes, em várias oportunidades, granitos orogênicos brasilianos da faixa este-arqueológena, do fechamento do Oceano Arábia-Dubiquiniano, certo? No rio Nilo, que é no rio Nilo, né, em vários lugares a gente encontra esses granitóides fabulosos, como se a gente tivesse vendo Graciosa e outros granitos que ocorrem aqui no sudeste do Brasil. Próximo. Outro granito desse, aqui eu estou na barragem de Assuã. Isso é a represa de Assuã, estou andando de barco na represa de Assuã, vendo esses granitos. Próximo. Cobertura sedimentária de plataforma. Então, falei do pré-cambriano. O pré-cambriano é um pré-cambriano igualzinho ao nosso, de São Paulo, ou ao nosso do Nordeste. Só falta o fecho da história. Mas o pré-cambriano é a mesma história. E em cima disso se desenvolveu, vamos dizer assim, uma bacia do Paraná. Em cima disso se desenvolveu uma bacia amazônica. Em cima disso se desenvolveu uma bacia do Paraíba. Todas aquelas sequências, beta, gama, delta, epsilon, zeta, que nós temos num registro extraordinário aqui no Brasil, estão também registrados lá. Principalmente do Cambriano, depois de um grande período de erosão, do Cambriano ao Triássico. São coberturas de plataforma, plataformais. São arenitos quartzíticos, folheiros argilosos, como nós temos aqui na Bacia do Paraná, não do Cambriano, mas do Ordonciano até o Triássico. Próximo. Essas coberturas, como vocês estão vendo, elas estão no mundo todo, né? Estão aqui no Brasil, né? Estão aqui também nessa região, estão aqui nessa região, elas estão no mundo todo. Essas são as coberturas. A gente é muito, vamos dizer, egoísta. A gente fala a bacia do Paraná. A bacia do Paraná é quase um erro falar nisso, porque não é uma bacia do Paraná. Não existe a bacia do Paraná, não existe a bacia do Paraíba. Existem restos preservados da grande cobertura sedimentar de plataforma gondoânica. Né? São restos gondoânicos que estão em todo mundo e, por que não, também estão aqui na região do Sinai. Né? Arenitos, folheiros, muito bem preservados, muito bem estratificados, litossomas plano-paralelos, excelentes. Esse é o segundo capítulo da história. O primeiro capítulo foi o pré-cambriano, orogênico, brasiliano. O segundo capítulo foi a formação das coberturas sedimentares. Até aí eu estou falando do estado de São Paulo. Próximo. Aqui novamente o mapa, só para chamar a atenção. Essa parte vermelha toda é granítica. Tá vendo? Tudo aqui são granitos. Essa parte aqui mais marrom são as coberturas cambrianas triássicas. Essa parte aqui com os verdes, né, é o Cretáceo, e essa parte mais amarela é o Eoceno, é a parte final. Próximo. Aqui um mapa geológico geral, do chamado escudo árabe-nubiano, tá? Que é essa faixa móvel brasileira, o escudo árabe-nubiano, com seus ofiolitos, né? Neoproterozoico, crosta e homão, vários restos de crostas. Você vai lá para cima, isso desce, olha a Tanzânia aqui, isso vem até Moçambique praticamente. Próximo. Essas histórias do Cambriano ao Triássico, que a gente chama coberturas gondoânicas, porque estão em cima do continente gondoano, né? Elas vão se quebrar, vão se desmanchar, vão se destruir, principalmente depois de 235 milhões de anos. Até 235 milhões de anos, de certa forma, toda essa área estava mais ou menos junta, as coisas estavam preservadas. Depois de 235, há uma mudança grande na geologia regional. Nós passamos a ter duas coisas. De um lado, a formação do margem continental do tipo Atlântico, o Levantário. E do outro lado, a colisão Zagro-Himalaiana, uma colisão fantástica, que continua existindo hoje, movimenta-se hoje. Próximo. Essa é a situação que nós tínhamos há 235 milhões de anos. Uma situação muito interessante. Essa grande área de Gondwana e Laurússia, Sibéria. A Laurência e a Ásia estavam juntos, Gondwana, todos os países Gondwana estavam juntos,
E a gente tinha essa grande massa continental, formada há 235, mais ou menos 5 milhões de anos, que era rodeada por um grande oceano. Um grande oceano arrodeava toda essa área. Esse oceano se chama Pantalassa. Pangeia e Pantalassa. Isto não é teoria. Isto hoje é um fato científico. Por quê? Porque a gente tem respaldo da paleontologia, da estratigrafia, da geocronologia e de todos os estudos. Então, se fala muito em supercontinentes, tá? Se fala muito, mas o único supercontinente que a gente pode dizer é um fato científico, não é mais uma hipótese, nem uma teoria, é Pangeia. Só que é esse continente aqui que juntava Gondwana, Laurússia, Sibéria, tá? Laurússia por quê? Porque os Urais já estavam fechados aqui e juntava Laurécia, Báltica e Rússia. A gente tinha um grande golfo, esse golfo extraordinário aqui dos dois. Né? Um golfo que era dividido a partir do Pantalassa. Esse golfo é chamado Tétis, o Paleotétis. A partir de 235 milhões de anos, vai começar o fechamento desse golfo. Uma coisa muito interessante. Existe uma coisa chamada ciclo de Wilson. João Tuso Wilson. Ele, depois de olhar todo mundo, ele disse: nenhum oceano vive mais de 200 milhões de anos. Todos os oceanos fecham. Tendem a fechar. Porque à medida que o oceano vai ficando mais velho, vai ficando mais denso, a crosta do oceano vai ficando mais espessa e ela termina não suportando a estabilidade e a lenta subdução. Então, esses próximos 200 milhões de anos, vai ser de destruição desse oceano. Blocos daqui vão se colidir com os blocos de lá e vão fechar esse oceano completamente. Nesta colisão lá em cima, a gente vai ter os Agros himalaianos, que é a faixa móvel mesocenozoica que cinge a Palestina. Próximo. Só para vocês terem uma revisão, né? Orogenia pré-cambriana, plataforma estável, a margem continental aqui, e aqui é a colisão, separação, a recepção de magmatismo e campo vulcânico. Então essa é a história que nós temos, A, B, C, D, E. Né? Essa aqui eu já falei, que é a orogenia, essa daqui é a cobertura sedimentar tipo Bacia do Paraná, aqui a formação da margem continental do Levantine e a formação da colisão. Ao mesmo tempo que você tem a formação dessa margem continental, ao mesmo tempo que você tem a violenta colisão da África, da Arábia, contra a Eurásia, a colisão, você tinha como resposta no continente campos vulcânicos intraplano. Vários, magmatismo importante. A partir do Permiano que isso começa, e isso como aqui no Brasil, a partir do Jurássico, é muito mais importante. São muitos os enxames litíquicos que a gente encontra na Palestina. Na Palestina, na Arábia, no Golã, na Síria, no Egito. Né? Próximo. O que vocês viram? O movimento tectônico, né? A placa da Arábia correndo para lá, né? A placa da África correndo para cá. Isso aqui é um rift. E aqui eu tenho uma grande falha transformante. Como vocês estão vendo, setinha para cá, uma grande falha sinistral aqui. E tanto isso como isso estão colidindo aqui com essa região. O Chipre, aqui a pequena ilha do Chipre, é uma excrescência, porque é um resto de ofiolito mesozoico que ficou aqui na forma de uma pequena ilha. Mas esse é o movimento tectônico que a gente vai ter aí. Próximo. Novamente aqui, ó, o Mar Vermelho aberto, aqui a falha transformante sinistral do Mar Morto, aqui o Rift de Suez, aqui o Mar Vermelho que começa a abrir, né? E aqui vem para o Golfo de Aden, isso aqui. Isso está abrindo e está empurrando isso para cima, isso está sendo empurrado para cima, isso aqui está sendo empurrado para cima. E ao ser empurrado para cima, colide com a Eurásia que está lá em cima. E dá essa cadeia de montanha Bitlis-Zagro lá em cima, cadeia de montanha e próximo. Novamente aqui vocês veem, isso aqui está subindo, isso aqui está subindo, isso aqui está subindo, isso está se afastando. Quer dizer, aqui é uma abertura, né? Uma abertura, aqui tem uma outra abertura, e aqui a convergência, grande convergência. É possível até calcular onde está o polo de rotação dessa abertura aqui no Mar Vermelho. Próximo. Uma coisa muito interessante que existe nessa região, que a gente fala é que as placas colidem, chega a um ponto que a placa não pode mais ir por causa do impacto. Quando ela não pode mais ir, ela translada, ela anda nesse sentido. Isso se chama escape tectonics, isso se chama extrusão. Todas as placas, depois da colisão, sofrem extrusão. A extrusão mais extraordinária que existe na face da Terra
essa extrusão da placa da Anatólia, bloco da Anatólia. Você está vendo o bloco arábico está subindo, a ilha do Chico está aqui, e a Anatólia inteira está fugindo para o oeste. Aqui tem uma grande falha transformante, falha do volcão da Anatólia, aqui tem uma outra grande falha transformante. Essas duas falhas estão pegando o bloco da Anatólia e a Turquia e jogando aqui para o oeste. Aproveitando, Maria morreu aqui numa cidade que fica mais ou menos aqui, e nós vamos ver. Essa fuga para o oeste da Anatólia é fantástica. Ao longo dessas grandes falhas, nós temos vários rifts por lá parte. Vários rifts. E depois que está passando, você abre um riftzinho. E desses rifts está havendo deposição hoje. Hoje, H-O-J-E, hoje. E a gente pode ver essa deposição. Vamos ver lá. Aqui está, olha, novamente, a grande falha do norte da Anatólia, a grande falha do leste da Anatólia, vários fragmentos, os vetores para o norte, os vetores para o norte e os vetores para o oeste, a fuga. Nesta fuga desesperada da placa da Anatólia, da Turquia, fica muito claro aí porque a Turquia tem uma sísmica tão avançada, né? Eu moraria em qualquer lugar do mundo, até em Campina Grande, mas não moraria na Turquia. Próximo. Aí está o Lago Salgado, ao longo da falha transformante. Eu me emocionei profundamente. Quantas vezes eu ouvi falar de bacias por lá parte, de rifts, e andando lá na Turquia, o cara me levou o lago. Esse sal está se formando hoje. A falha está passando aqui no meio. Uma prova evidente que o processo tectônico mesocenozoico é mesocenozoico holocênico. Está acontecendo ainda hoje. Próximo. Novamente. Aqui eu quero mostrar uma coisa a vocês, aqui da Arábia. Não sei se vocês estão vendo essa cadeia de montanha aqui. Né? Essa transformante aqui, que é sinistral, dá uma componente aqui para dentro, e aqui vai criar um monte chamado palminites, que nós vamos mostrar. Só para mostrar a cadeia de montanha que ela está formando, os águas. Sobre a Eurásia aqui, essa colisão forma os águas. Essa formação dos águas joga para o oeste a placa da Anatólia. Próximo. Palminites. Essa é uma cadeia de montanha sui generis. Todo mundo fala que orogênese é o produto do fechamento de um oceano. Às vezes não é. Às vezes é uma sedimentação interna continental. É o caso dessa grande cadeia de palminites. Lamentavelmente, aqui, isso hoje é território do Estado Islâmico. Né? Essa é uma região riquíssima da Síria de arqueologia. Aquelas várias gerações de ocupações de bárbaros, de egípcios, de babilônicos, todos deixaram monumentos. E o Estado Islâmico está destruindo todos eles, porque não falam em Alá. É uma estupidez, não dá para completar. Como eu disse a vocês, eu não faço proselitismo político. Se você quiser ser árabe, seja muçulmano, seja católico. Mas isso aí de destruir todos os templos pré-existentes, como eles estão fazendo, é mais do que uma estupidez, é um absurdo. Então, aqui fica Alepo, o platô de Alepo, onde eu falei hoje de manhã mesmo, eu vi na televisão, explodindo uma bomba aqui, mataram várias crianças. Passa o próximo aí. Aqui, ó, cadeia de Alepo. Cadeia inteiramente de continental. O que eu tenho aqui em Alepo? Eu tenho os sedimentos cambrianos, paleozoicos e mesozoicos completamente comprimidos para o lado da Síria. Para o lado da Síria. Já que eu falei que aqui está o Jordão, eu quero mostrar que está passando o rio Eufrates, que é outro importante repositório de águas doces dessa região. Próximo. Ao lado dessa cadeia de montanha dos Zagros, ao lado dessa cadeia de montanha do Palminitos, eu estou formando do lado mediterrâneo uma bacia sedimentar igualzinha a de Santos. Igualzinha a de Santos. Uma abertura oceânica, com falhas, com escalonamento de falhas, com formação de sal, com formação de pré-sal. É a bacia do Levantino. Próximo. Aqui está a bacia do Levantino, vocês estão vendo aqui a Síria, né? A ilha do Chipre, essa região aqui. Aqui é a margem continental oriental do Mediterrâneo. Isso aqui é uma bacia sedimentar igualzinha a qualquer uma bacia sedimentar da costa atlântica brasileira. Com todo, sequência pré-rift, rift, evaporite e marinho franco. Com até 14 km de espessura. Vamos lá? Próximo. Aqui, ó. Subsalt Reservoir. Aqui está, ó. Pressão. Todas as sequências. Vocês vão que ela bacia levantina, ela vem até o Rio Jordão. Isso aqui, na verdade, é um rocha.
e aqui dentro a gente tem um gás. Mas isso aqui você pode aplicar a estratigrafia de qualquer bacia sedimentar brasileira da margem atlântica. Próximo. Próximo. Aqui um detalhe da geologia, para você ver aquele Mesozoico limestone que aflora toda essa região aqui. Né? E aqui os depósitos quaternários. Vamos ver um pouquinho mais. Esses depósitos cretácicos, eles estão divididos em várias sequências, mas eu vou rampa inferior, rampa média, rampa externa, chamar de QPC, quartzitos, pelitos e carbonatos de uma margem continental do tipo Atlântico. Seria uma síntese melhor, para a gente entrar nos detalhes disso aí. Próximo, jovem. Novamente a bacia do Levantino, o próximo. Bacia do Levantino, novamente o próximo. Os sedimentos do próximo. Vulcanismo. O vulcanismo é muito importante em toda essa área. Já falei aqui que Moisés tirou água de Abás que cortava o Monte Horebe. Né? Aqui é o platô de Golã, as colinas de Golã. Os que lembram da Guerra dos 7 Dias, foi das primeiras áreas que Israel invadiu da Síria e tomou. E a entrada no Israel. Nós temos domes aqui, são platô basal terciário. Muita água. Então, o Mar da Galileia recebe água das neves, que vem desse monte aqui, dessas águas subterrâneas. Isso aqui são os nascedouros que vão drenar diretamente para o Mar da Galileia, por isso ele é tão doce. Vocês estão vendo aqui esse morro alto que vocês estão vendo lá, está os neves. Esse morro alto aqui, Golã, para os que são católicos, eu já vi na Bíblia, é o lugar onde Cristo transfigurou. Só para os católicos, os hereges, os ateus, não precisam discutir isso. Um momento que Jesus Cristo estava no meio dos seus discípulos falando e se transformou completamente. E apareceu alguém lá de cima falando, esse é meu filho, muito amado. Aí os apóstolos ficaram bestificados, porque embora eles seguissem Jesus Cristo, eles não sabiam, eles não tinham certeza. Por que não tinham certeza? Porque de vez em quando aparecia um falso profeta. De vez em quando aparecia um falso Messias. Então, dessa hora, aqui nesse monte da transfiguração, foi que eles viram que aquele era realmente o Filho de Deus. Próximo. Já que eu fui convidado pelo pessoal da Heritage, vou fazer uma incursão. Essas rochas, onde elas estão, né, dentro de Israel. Próximo. Monte Sinai, já mostrei a vocês, né, o granito, câmbio rodoviciano, cambriano mais, cadeia alta, quase 2.800 metros, mas num clima bastante árido. Próximo. Os morros granitos da represa de Assuã. A represa de Assuã é cheia desses granitos. Granitos, para quem conhece Graciosa, quem conhece esses granitos da Serra do Mar, é ter. Mesmo que está vendo a mesma coisa. Próximo. Uma coisa que acontece em Assuã, que é muito interessante, é o seguinte. Quando for fazer a represa, havia muitos monumentos históricos. Existe um grupo de trabalho que tira esses monumentos históricos e coloca em cima dos granitos. Tá? Aqui é o granito sendo ocupado por desses movimentos para preservar, fazendo exatamente a ordem inversa do que o Estado Islâmico está fazendo hoje. No Egito se preserva isso, se guarda isso, se tem um carinho muito grande com isso. Essa preservação é considerada um ponto de honra e é bastante elogiável. Próximo. Este mármore que vocês estão vendo aqui, eu já mostrei, ocorre lá na faixa orogênica do oeste da África. Este é o bloco de mármore onde Cristo foi untado. Antes do cara ser enterrado naquele tempo, passava-se óleos e tal. Esse é o mármore do qual Cristo foi untado. Não ficou muito bom, eu bati várias fotografias, mas é muito escuro. O túmulo de Cristo está aqui perto. Próximo slide. Eu bati de um lado, corri e bati do outro. Vocês podem ver aqui o calcário, olha. Aquelas marcas do calcário, certo? Muita gente acariciando, muita gente beijando, né? E muita gente diz que isso não tem nada a ver com a morte de Cristo. Mas cada um acredita no que quiser. Eu, sinceramente, me emocionei muito ao ver isso. Próximo. Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras é citado na Bíblia várias vezes. Praticamente todos os apóstolos. Porque foi lá que Jesus Cristo fez um dos seus mais brilhantes discursos. Né? Convocando mais uns outros, toda a pregação foi feita aí nesse monte. Quando eu cheguei no Monte da Oliveira, eu fiquei bestificado. Lá estava o calcário sendo maneando de novo. Aqui o calcário, que é a subida, né? E eu aqui batendo fotografia, vamos embora! Não, peraí, meu, eu vou botar a Oliveira, vou levar o calcário Gramame. A cara do calcário Gramame, lá do Cretáceo da Paraíba. Exatamente a mesma coisa. É o calcário que forma o Monte das Oliveiras. Próximo. Na beira-mar, andando na beira-mar do Mediterrâneo, a gente encontra os sedimentos eólicos terciários,
Estão todos cobertos com essa tela, né, para não ter problemas. Então, essa é uma... Em alguns lugares tem problema sim, e é preciso fazer muros de arribos. Próximo. Esse é um dos muros de arribo feitos por calcários que eu estou mandando. Tá? Eu dei uma cantada na moça lá, o cachorro não gostou muito, mas tudo bem. Tá? Então, esses são os blocos de calcários, aqui não é original, né? Vou colocar para aqui, né? Formando um muro de arribo para proteger o passeio ao largo e ao longo da praia de Tel Aviv. Onde de vez em quando você encontra um cara com uma metralhadora e calção, andando para cima e para baixo. É bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil, mas tudo bem. Próximo. Aqui é um lugar onde Verônica, ninguém sabe a imagem de Cristo. A única imagem de Cristo que existe, quando Cristo estava sendo levado para o Calvário, muito suado, muito sanguinolento, uma mulher pediu para limpar o rosto dele, Verônica. E esse foi o lugar onde Verônica, né, limpou o rosto de Cristo. Nós estamos com a imagem de Cristo. Para variar, olha o calcário novamente aqui, servindo de revestimento, né, dessa região aí. Próximo. Novamente o Muro das Lamentações, como já mostrei, o calcário está em todo canto aqui, né? Eu botei uns bilhetinhos ali, meu Deus, bilhete do PMDB, mas não teve jeito. Próximo. Essa é a casa de Pedro, para os que não são católicos. Jesus Cristo legou a Pedro criar a sua igreja. Você vai ver todas as igrejas cristãs, do Bispo de Macedo a JJ Soares, todos partiram de Pedro. Pedro foi o criador das igrejas cristãs. Aí aqui é a casa de Pedro. O Vaticano, reconhecendo isso, está reconstruído. Aqui é a reconstrução da casa de Pedro. No terreno da casa de Pedro, passa o próximo slide, eu tive uma surpresa. Novamente, os calcários e aqui os basaltos. Os basaltos aqui e o calcário embaixo. A sinagoga branca chamada. Isso é do terreiro da casa de Pedro. Próximo. Rio Jordão. O Rio Jordão, que é aquele que sai do mar da Galileia, desce o Rio Jordão e vai para o Mar Morto. No meio do caminho você tem o lugar do batismo de Cristo. Cristo tinha seus 30 anos, não era batizado. E pediu a João Batista, que era primo dele, para batizar. Mas você é superior a mim. Aí Cristo, não, você vai me batizar. E João Batista batizou Cristo aqui. Esse é o lugar do batismo de Cristo. Próximo. Quando eu estive lá, tinha um grupo de haitianos sendo batizados da hora. Eu achei muito bacana. Quando eu fui para a Turquia, o ano passado, o ano atrasado, eu resolvi conhecer a cidade de Maria Moru. Vocês imaginem caminhar 800 quilômetros nas costas do jumento. É como você ir aqui de São Paulo a Vitória do Espírito Santo em cima do jumento. Maria teve que fazer isso para não morrer. Essa é a casa onde ela morou seus últimos dias, né? No oeste da Turquia, já perto da Grécia. Fizeram uma igreja dentro do local. Vocês estão vendo aqui, olha, o monumento a ela, né? A Maria, eu fotografei também a residência dela, um local que toca muito a gente. Quem é católico realmente se sensibiliza dessa hora. Próximo. Nada. Próximo, final. No Sermão da Montanha, no Monte das Oliveiras, Cristo pregou algumas frases extraordinárias. Eu tirei todas aquelas que falavam em Deus, para não criar problemas, porque não crê em Deus, não crê em Cristo. Mas vendo a situação atual do povo brasileiro, eu acho que essas 3 frases são fantásticas. Aqui está o Monte das Oliveiras, de onde se vê Jerusalém. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quantos estão chorando hoje no país? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Obrigado pela atenção de vocês. Eu tentei fazer uma mistura, né? Porque eu sabia que tinha gente que não era geólogo. Mas para que o pessoal que não é geólogo ficasse se situado. Quando você fala da imagem de Cristo, tem alguma coisa a ver com o Santo Cidade ou não? É o Santo Cidade. É o Santo Cidade. E a gente estava naquela pedra até hoje. Hein? Aquelas pedras É o tal negócio, a gente fica sempre em dúvida, né? Será que a mesa pedra ou é criação para turismo? Por mais católico que eu seja, como por exemplo, o lugar onde Cristo foi untado.
Meu Deus, guardar esse mármore, 2016 anos. O católico mais fiel tem suas dúvidas, sem dúvida tem suas dúvidas. Tá? Mas Tel Aviv, Israel, é lugar para você passar 60 dias. Todo lado tem um pedaço da história. Né? Particularmente, eu gosto muito de ler a Bíblia, sempre leio a Bíblia. Então, você lá em Israel, você está vivendo aquilo o tempo todo, você consegue ver aquilo o tempo todo. Né? E no seu lastro de geologia, que a gente viu aí, que tem um lastro de geologia relativamente bem substanciado. Mas, atendendo, estou à disposição para algumas perguntas. Senão, não fica bem. Algumas coisas, provavelmente, eu não deixei claro. E uma coisa, Cristo como Filho de Deus tinha noção da tectônica do Primeira vez que eu me encontrar com ele, eu vou perguntar. Como é que nós estamos na etapa do orógeno este africano, das coberturas dobradas de plataforma, ou já estava sendo levantado? Né? Eu acredito que não, né? Acredito que não. Porque é uma coisa interessante, né? Falando da Bíblia. Quando Jesus morreu, ele entregou a Pedro, tocou o negócio para frente. Mas o irmão de Jesus, chamado Tiago, disse, não, a bola é minha. São Paulo, que era romano, mas que trocou de partido, ficou ao lado de Cristo, a bola é minha. E os três brigaram vários anos. Né? Quer dizer, tem muita controvérsia, tem muitos problemas. E teve as invasões. Né? Porque os romanos saíram dali, mas já houve mais invasão, houve invasão. Não vejo que os palestinos vieram muito tempo depois. O Estado palestino foi formado em 45, não é isso? O Israel? 45. Porque tem uma longa história de invasões e de destruições. E já existia Palestina como. mas os judeus achavam que era a Terra Santa e queriam voltar para lá. Eles eram escravos do Egito. Né? Foi Moisés que trouxe do Egito e levou. Como é que Moisés atravessou o Mar Vermelho? Talvez problema de pular parte. Uma hora dessa lá, não tinham eles, passaram na hora. Passaram na hora antes que abrisse. Né? Mas é um problema. Outra coisa que eu não falei aí. Eu falei que Jesus foi a 3 placas. A placa do Egito, a placa da África, a placa do Sinai e a placa da Síria. A placa da Síria com certeza, porque ele teve ali um mundo lá. A placa do Egito, há discussão. Porque é o seguinte, como eu disse a você, de vez em quando sai um mato, o Messias vem aí. Tá? Aí o cara chegou e disse que Jesus tinha nascido em Nazaré. Herodes, como era o rei, mate todos os meninos de 1 a 2 anos. E José fugiu para o Egito levando Jesus. Como foi que ele cruzou? Como foi que ele chegou lá? É um problema aberto. Tem vários problemas abertos. Agora, para quem tem fé, não tem problema. Você falou que o Mar da Galileia está menos de 200, né? O Mar Morto está menos 400. Né? Eu não sei, o amor eu não sei. O Mar Morto está Mas ele é salgado como deveria ser. Não, sim. Mas uma coisa Ele que tem você falou. menos 200 metros. Você vê o que é dinheiro. Você vê o que é dinheiro. A importância do dinheiro. Os israelenses dessalinizam o Mar Morto e utilizam as águas do Mar Morto. Isso é um custo. É um custo extraordinário. Aqui no Brasil se tenta dessalinizar a água pré-cambriana. É um problema muito sério. O que fazer com o sal? Porque você vai ter que proteger sal, porque se não está lá, ele vai dissolver no todo e voltar. Pois os israelenses tiram o sal da água do amor, utilizam o reuso. É uma coisa que aqui se fala muito longe mesmo. O reuso lá de fenômenos comuns. Mas é do fundo, né? Dólar. Fala, Sérgio. Não. Você vai falar? Deixa eu fazer uma pergunta. Você visitou Belém? Não, visitei Nazaré. Não Belém visitei nunca visitou? Não. Visitei Não, mas Nazaré. eu fico na curiosidade, porque sempre fala, né, das músicas natalinas. É. Jesus nasceu na Lapa, né? Agora, nessa região de Belém, tem caverna? Lapa é um termo genérico, né? Calcário, deve ter sido uma Lapa. Aí esse livro, Os Zanotas, que eu acabei de ler, sobre os Zanotas, que são os labartas no tempo de Jesus, né? O cara formava uma comunidade armada para matar romano, né? E o Zanotas, o cara não é católico, o cara é um escritor, ele foi atrás de muita fundo. Essa história que Jesus foi para o Egito,
Ele disse que procurou as provas e não encontrou. Né? Ele disse, Jesus nasceu em Nazaré. Jesus foi a Belém, né, para recenseamento, porque descendia 14 gerações de Abraão. José, o pai de Jesus, era a 14ª geração e tinha que se ir lá na região dele para fazer o recenseamento. Como eu disse a vocês, mudou o motivo. Primeiro, porque ele dá muito valor a esse negócio de linhagem. E segundo valor, para saber quantos hectares você tem aí para pagar a César. Né? E é distorsivo, né? Distorsivo. A Roma ocupou isso aí e não foi pensando a água e esgoto são tudo propriedade de terra. A professora de linguística da Universidade de Campinas não quer fazer nenhuma pergunta.